Olá, pessoal! Como é bom estar com você, você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior através do autoconhecimento, alçando para o equilíbrio. Nós estamos no Janeiro Branco, é um mês que se valoriza a saúde mental. E, para tratar de saúde mental, trouxemos mais uma pessoa muito querida para podermos trabalhar a nossa saúde mental, porque todos nós temos algum quesinho e, sem dúvida nenhuma, se você quiser participar do nosso programa, então envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos reconstruindo as suas emoções. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, uma convidada muito especial, que é a terapeuta Tatiana Martins, e que vem durante esse mês, né, que estamos falando sobre doenças mentais, transtornos mentais, que vem bater um papo aqui com a gente. Seja bem-vinda, Tatiana. Muito obrigada. A história que vamos trazer hoje é a respeito da irmã da Neuza. Ela mora em São Paulo e ela diz assim, que a irmã dela foi diagnosticado recentemente como borderline. Ela diz que a irmã tem uma fixação muito grande por relacionamentos, né, por namoro, e logo que ela começa a namorar, ela já quer se casar. Então, aí começam os transtornos, as confusões. Ela diz que qualquer relacionamento dela, relacionamento amoroso, é sempre tenso, porque é cheio de muitas confusões, muitas agressões. E ela relata assim, que no último relacionamento, a irmã, cada vez que o namorado dizia que queria terminar, que não queria mais, que tinha algum problema, que, enfim, que queria cair fora, ela ameaçava ele, tomava uma quantidade grande de remédios e ia parar no hospital como tentativa de suicídio, essas situações, né? E disse que a última vez, o último problema que teve com esse namorado, ela vendo que não estava adiantando, que ele ia realmente terminar com ela, mesmo ela se intoxicando de medicamentos, ela diz assim que ela chegou para ele com um exame de gravidez falso e falou, olha, eu estou grávida e ponto. E ele, por gostar muito de criança, ele ficou aí preocupado, porque como assim? Agora eu vou ter que casar mesmo porque ela está grávida e como é que eu vou deixar, né, meu filho ali? E aí foi a situação cada vez se complicando mais, porque ela foi numa médica ginecologista, fez exame, ameaçou a médica deu um atestado falso para ela de gravidez e não parava de atormentar o ex-namorado e chegou a um ponto de pegar um vaso de planta e arremessar na janela da casa dele, no quarto da janela da casa dele. E aí ela diz assim, que não basta isso, ele ainda determinado em terminar, ela viu que não estava dando, ela apareceu com o braço engessado, alegando que tinha caído e botou o braço para proteger o bebê, né, no seu ventre. E disse assim, quando viu que não estava tendo condições, ela conseguiu um outro exame falso e disse que ela estava grávida de uma criança com síndrome de Down. Ele ficou muito desesperado, não conseguia falar com a médica e levou uma irmã dele para fazer uma consulta.
E quando estavam no consultório, ele abordou o assunto, e aí a médica ficou muito tensa, porque disse que ela foi ao consultório e a ameaçou com um canivete. Então, forçando ela a dar esse diagnóstico e também dar o laudo de gravidez. Ele não continuou, ele terminou com ela e se mudou, saiu do país, exatamente porque ela ficava com ameaças para cima dele, ameaças de morte. Situação: agora ele está com um novo relacionamento e já está todo mundo sob tensão novamente, porque, embora ela fique jurando o ex, né, de querer matá-lo, ela já está totalmente voltada, concentrada nesse relacionamento. Então a irmã pergunta: o que que eu posso fazer? Complicado, né? Muito. Imagina você dormindo durante sua noite, lá tranquila, de repente alguém arremessa um vaso na sua janela. O Dormindo com barulhão o que inimigo, faz, né? o susto que você leva. É porque esse tipo de transtorno, né, que faz parte dos transtornos da personalidade, é um dos mais difíceis de se conviver, né? E eu acho que um grande problema dele é ele ser diagnosticado. Leva tempo para ser diagnosticado. E esse tempo que leva, a pessoa ela é totalmente instável. Então, você vê que tem rompantes, tem desequilíbrios, são muitas as emoções. E são emoções descontroladas. Ou ama muito, ou odeia muito, ou tá muito feliz, ou tá sofrendo muito, porque a inconstância é ele. Né? A inconstância emocional, É. ela vai rapidinho, né, de um polo a outro. Odeio muito, daqui a pouquinho te odeio muito. Exatamente. E geralmente eles são extremamente manipuladores, sedutores, né? Até porque ele vem primeiro com aquela coisa toda: te amo, eu dou minha vida por você. E faz realmente, eles têm Exatamente. o hábito de fazer tudo para agradar a pessoa. Tudo para agradar, exatamente. Seja... Só que tem um objetivo. É. E não é o amor. É o controle, é ter aquela pessoa para si. Quando a pessoa não corresponde da maneira que ele acha que tem que ser correspondido, até porque ele dá muito, ele começa o processo de eu não estou sendo reconhecido, e aí vai aquele lado da destruição, né? É onde a gente vê muitas vezes relacionamentos abusivos, onde há muitas ameaças, há muitas brigas, há muita violência. É aquele caso daquelas pessoas que... E geralmente o border é assim: eu vou me matar, mas não se mata. Alardeia. Ele gosta de fazer, ele pode até chegar a tentar, mas ele sabe muito bem que aquilo ali não vai levar ele à morte. Ele vai chegar por quê? Porque eles se protegem, eles não fazem nada que... Não, ele quer fazer para que chamar sua bote a atenção. vida em risco. A única coisa que ele quer é afetar você. Então ele vai usar de tudo, todas as armas que puder para afetar, e sempre se colocando como você tá fazendo isso comigo, como se ele fosse vítima. E ele não tem nada de vítima. O problema do border é que ele não tem nada de vítima. E eles, como eles são extremamente inteligentes, São muito inteligentes, eles são sedutores, eles sabem como agir. São manipuladores, né? Extremamente. Então, sinceramente, é um dos transtornos mais difíceis. Tem muita gente border que não faz ideia que é. E sofre com isso porque... Sofre ela, sofre a família, as pessoas que convivem sofrem, e a pessoa que tem esse transtorno sofre muito também. É o tipo de porque transtorno... não é algo que ela controle. Não tem controle. Só com ela remédio. precisa aprender a... Border não tem cura, né? Ele vai ter sempre que tomar remédio e fazer terapia. Por quê? A terapia é para dar uma estabilidade para que ela mente, né? Em desalinho. O medicamento é para controlar mesmo. É para baixar a pressão, é para dar um equilíbrio onde há só desequilíbrio. Porque vive em tensão em estado de tensão o tempo todo com uma pessoa border, né? Exatamente. Porque você nunca sabe a atitude que a pessoa vai tomar. É a história exatamente a parte que você falou. Imagina, você está dormindo e a pessoa joga um vaso pela janela. Você não sabe o que você pode esperar, e você pode esperar tudo.
né? Aquela coisa assim, o que pode acontecer? Pode acontecer qualquer coisa, porque ela é capaz de tudo, porque ele se mostra capaz de tudo, né? E ele Uhum. atenta contra a própria vida mesmo. Geralmente são pessoas que usam muito álcool, usam muitas drogas, elas buscam nessas coisas e isso só tende a piorar mais ainda o transtorno, né? Porque você já é um desequilíbrio e ainda usa alguns instrumentos que vão potencializar isso. Você imagina um border alcoólatra. Não, sem dúvida nenhuma. E a grande dificuldade é geralmente de consegui-los fazer, aceitar a tomar a medicação. Sim. Ah, é. Não é nem aceitar ter o transtorno, tá? Porque Não, o transtorno o ele border é ele vaidoso. manipula, É, ele é vaidoso. Não, ele é vaidoso, ele acha gosta. muito É. chique, Ele fala, nossa. porque eu sou border. Eu sou border. Eu descobri que eu sou border. Como se isso fosse, olha só, e justificasse a minha loucura. Né? Até justifica, mas você não pode ficar ali. Se você sabe que você tem uma situação, você precisa de ajuda. E aí, Justifica, mas não tira a exatamente, responsabilidade. porque aí eu vou atrás de um medicamento, eu vou atrás do tratamento que é extremamente necessário, porque, como a gente falou, afeta a tudo e a todos. É aquela pessoa que é de difícil convivência, porque a instabilidade é constante. Então, para um filho lidar com um pai border é extremamente difícil, Sim. para um relacionamento, um dos dois, tanto a mulher quanto o marido, ou que seja lá quem for, for border para o outro é extremamente desgastante, a tendência é romper tudo. Sim, porque, a pessoa que é diagnosticada como borderline, ela utiliza esse diagnóstico a seu benefício Exatamente. para, manipular Exatamente. situações, Mas eu fiz isso porque eu sou border. manipular. Então, e muitas vezes, utiliza até da forma: "Olha, mas eu posso fazer isso ou Uhum, aquilo, uhum, porque eu sou borderline". sim. É. Ih, já Então, vi muito isso. são ameaças, E são fica meio que fazendo exatamente isso, ainda ri da própria situação. Porque ele, de alguma forma, pelo próprio transtorno, ele se diverte com aquilo ali. Só que, ao mesmo tempo, ele sofre muito. é Porque, sarcástico, né? porque se você for ver, na história da Neuza, a irmã dela, o que ela falou? Ela vive trocando de relacionamentos. Ela não consegue fazer estabilizar um relacionamento. Ela não, por quê? Porque ela é inconstante, intensa, né, Sim, destruidora, acaba fazendo com que o outro vá à exaustão e abandone. Né? Vai exatamente. passar a vida inteira assim. Se ela não tiver um tratamento correto, e aí é direto, não pode ficar fugindo dos remédios, né? Porque faz isso. Geralmente eles. Eu sei que eu tenho que tomar. Não tomei. Por Não, que você não tomou? eu tomo, eu É, tenho controle. eu sei quando Eu eu não tô estou bem. bem, estou controlada. Exatamente. Não existe isso. Não Não existe. tem E o como. pior é que quando eu acho que eu tô no controle, é a fase que eu tô mais descontrolada. Porque o Exato. controle precisa do medicamento mesmo, né? Sim, Você vê que a Joana, ela coloca a parte dos transtornos, né? Esses transtornos. Por que tantos transtornos agora, né? Por que por que isso tá tão evidente? Não é que tá tão evidente, é que hoje a gente estuda e sabe. E sim, ela traz a parte das outras existências, né? Os nossos comprometimentos. O que os nossos comprometimentos geraram na nossa mente? Né? Que culpas são essas? Né? Que isso. arrastamentos são esses de outras vidas que me trazem uma depressão crônica, um TDA? Porque não é por acaso. Não é Não, por acaso. Tá, tem a genética, mas a genética também está ligada a uma situação espiritual. Né? Porque com numa família certeza. onde tem 3 crianças, a mãe, vamos supor, a mãe tem TDA, um dos filhos tem TDA, os outros dois não têm, é porque a responsabilidade, a necessidade está ali A naqueles dois. ligação é Né? realmente o Então, tem comprometimento. um comprometimento espiritual aí. E aí vem com um transtorno para quê? Não é para vir para cá e causar o caos. É para identificar, porque hoje a gente tem essa possibilidade, tem os diagnósticos psiquiátricos, tem os remédios, tem possibilidade de vida assim controlada e regular, uma vida saudável, mas eu preciso querer. A dificuldade, né, do Borner, que não aceita realmente, é ouvir um não, Sim. é ouvir uma Nossa. negativa, né. Exatamente. Então,
o border, ele é sempre vítima, Sempre. ele sofre, as pessoas Usam ele. usam ele, nossa senhora, e sem dúvida nenhuma ele tem esse sofrimento porque o outro causa sofrimento nele. Sempre. Ele não Nunca. causa nada, ele não provoca nada, mas as pessoas Sim. que Eu lembro de um provocam. caso que a menina foi diagnosticada como border, né? E aí a mãe levou umas cartas que ela escrevia, né? Na adolescência ali pro médico, que ele pediu para levar coisas dela. E aí ela, nas cartas ela fazia assim: se alguma coisa acontecer comigo, a culpa é dos meus pais. Se alguma coisa vier a acontecer, porque eu penso às vezes, ela dava a entender que ela poderia se suicidar. É, E que a culpa daquilo ali seria dos pais dela, nunca dela. Porque ela sofria tanto. E a mãe, trazendo a história, a mãe cuidava, amparava, o tempo todo ali não tentando dizia fazer. não, né? Fazia Não, até porque ela todos gritava. Se ela fosse, não fala nada, porque senão ela vai fazer um escândalo, ela vai brigar, ela vai surtar. Então a família vai ficando o quê? Ao invés de coagida, né? educar, exatamente. E aí, ao invés de educar, procurar ajuda, vai ficando com medo, vai lidando com ela do jeito que ela quer, aumentando mais ainda, potencializando, que é o caso da Neuza. Você vê que ela tá aí, o que eu faço com a minha irmã? O máximo que você pode. A gente não sabe a idade. Eu não acho que ela falou, né, da idade, né? 33, eu acho que é uma coisa assim. A irmã parece que acho que mais Por nova, aí. né? Ela pode indicar um psiquiatra, ela pode tentar levar a irmã, se a irmã quiser, mas isso depende muito da irmã ou de como funciona essa família. Se tem um pai, se tem uma mãe que pode levar ela. A orientação que a gente poderia dar para a Neuza é: a sua irmã precisa de ajuda. Exatamente. E não é mais a sua ajuda, no sentido você não vai resolver nenhum problema dela. Não, porque a irmã não pode dizer não em momento algum, Olha só. né? Não pode a pessoa não pode ser questionada. A pessoa não pode ficar livre também à vontade, porque causa no meio em que ela vive um transtorno Uhum. para as pessoas, né? Então, aí você imagina. E a manipulação que eles utilizam de colocar uma coisa um contra o outro e as criações, né? Tem uma mentalidade extremamente fértil Sim. para Nossa. criar histórias, né? E aí a Mirabolantes, mentira mirabolantes. Mentira. Mentem muito. muito, muito. Mentem muito. A mentira é constante, porque ele precisa validar a realidade que ele vive, né? E é uma realidade ilusória, que ele cria. Sim, Ele acha que tem sempre um inimigo, alguém vai passar. E quando ele escolhe alguém para amar, aquele se torna o foco total. Na exato. hora que aquele demonstra algum tipo de desconfiança para ele, nossa, o mundo dele desaba. Por isso que cai nesse desequilíbrio todo. Por isso que quando ela no namoro, ela fica tão desequilibrada quando ele quer terminar. Porque como você vai terminar comigo? Eu sou maravilhosa. Eu faço tudo por você. Eu sou Exatamente. amor puro para você e é isso que você me dá? É a distorção, né? Tem um quadro, inclusive, muito vingativo, Muito. né? Quando a gente fala ou ama ou odeia verdadeiramente, é porque são dois polos. Então, quando a pessoa que é a pseudo-pessoa amada, né, está contrariando a pessoa que tem o transtorno, ela vai desenvolvendo uma raiva e atitudes extremamente vingativas. Extremamente. E como eles são inteligentes, eles bolam planos. Eles bolam planos. Exatamente que fazem, né? Isso. E a pessoa que está num quadro desse, ela precisa aceitar a tomar medicação. Não Se tem num como. primeiro momento ela não está aceitando e ainda vive em família, ainda é dependente da família, é a hora da família ser forte, se unir e levar no médico, mas se necessitar de internação, tem que ser feito. Porque, às vezes, num primeiro momento, você tem que agir com mais rigor. Sim. Com uma ação mais eficaz. Porque
a gente tem que entender que essas ações é para que aquela pessoa tenha uma vida melhor, e nós também. Porque tá tudo ruim, afeta tudo. Então, aí eu tenho. É difícil Porque levar você sai de casa, você não Você não sabe sabe nem o que ela quando é você capaz, chegar sabe? ou o que que você vai encontrar na sua E casa, fora hoje que a gente tem o né? WhatsApp, né? Fica te mandando um monte de mensagem. Fica É. falando que, olha, tô me É uma matando, liguei o gás, fiz. compulsão e De eles têm terror. o período, né, da borderline, eles têm o período de compulsão alimentar, Sim. o período de anorexia. Uhum. Então, Viver essa oscilação. é todo um transtorno de saúde mental que se movimenta nas emoções ali do border, que realmente fica complicado para a família Muito. É um conviver. processo muito E não doloroso. é falta de amor, porque ela diz assim: olha, meus pais, nossos pais nos criaram muito bem, com muito amor, com muito carinho, nos deram tudo, fizeram tudo, mas esse transtorno mental não tem nada a ver com a falta de amor ou a negligência dos pais ou o excesso de atenção pelos Sim. pais. Não, isso daí é algo que é do espírito. Sim. A gente Com sabe, certeza. né, que é o espírito que traz uma bagagem ali de desajuste, de Desequilíbrio, desequilíbrio, exatamente. exatamente Quem sabe foi por um grande comandante em outra existência, usou muito desse poder, e aí vem com aquela mente ali, vem naquela situação onde não tem um poder, mas ainda quer exercer aquilo ali, e exerceu antes com o desequilíbrio, né? E aí quer continuar naquele padrão ali de muito sofrimento. É uma vida de sofrimento. É uma vida é, de sofrimento. porque não só a própria vida da pessoa diagnosticada como border, mas todos aqueles que convivem com a Nossa, a pessoa. família toda. A pessoa, o familiar, no caso, ele nunca sabe se a pessoa está falando verdade ou mentira. Exatamente. Se aquilo está Nunca. acontecendo ou não está acontecendo, se é real ou não é real. E não adianta querer facilitar a vida para o border, né? O que precisa não é dificultar também Não, e precisa nem de é tratar tratamento. com dificuldade, com Não, agressividade. de É forma bom a alguma. gente deixar bem claro Não, isso tem que ser com aqui, muito amor. né? Tudo é com Que amor, né? Eu acho que o sim, cuidar já é um ato de o amor. amor trata, o amor cura, Exatamente. né? Então, partindo desse princípio, seja veemente no momento que tem que Tem que ser, ser porém com amor, com amor, claro. Não, e né? eu acho que Então, a atitude de você levar até um psiquiatra, de você, se for necessário, uma internação, dependendo de casos, que tem casos que são extremos, é movido por amor, né? É o sim, cansaço de você ver o outro sofrer, você sofrer também, mas você vê o seu filho ou a pessoa que você ama em estados de desequilíbrio, porque nem pro trabalho também é muito difícil. Uma pessoa dessa dificilmente consegue trabalhar em grupo, em equipe, e consegue se tem, relacionar. geralmente o borderline ele tem muitas habilidades, né? Sim, eles são inteligentíssimos. São inteligentes, mas eles têm habilidade para aprender as coisas, para fazer as Sim, coisas, sim, sim. para Manuseio, né, com as mãos é impressionante. exatamente, para música, A para arte. toque, E isso é enfim, para maravilhoso para arte. eles. É a hora que a mente sossega, né? Por isso que eles fazem tão bem. Porque naquele momento ele consegue uma integração e um equilíbrio que fora dali ele não consegue. Você vê que a Nise, ela faz vários tratamentos, né? Ela usa a arte, a pintura, a música, como técnicas de quê? Para relaxar aquelas mentes que estão em desalinho. Quando a arte é uma coisa muito poderosa, né? Sim, Para qualquer pessoa, Iraci. Qualquer exato. pessoa, se a gente soubesse mais disso, se a gente usasse isso para as crianças, para acalmar, até para ativar conhecimentos, né, internos nossos de arte, porque a gente, como espírito, a gente já viveu muito isso. Né? Então Exatamente. você traz ali para aquele ambiente, para aquela pessoa, talvez algo que a conforte, a console. E quem sabe ela não acha ali um caminho na própria arte, Com né? Um caminho de certeza. cura, um caminho de autoencontro, porque sou eu comigo mesmo. Isso. Agora, Tatiana, a pessoa que tem, né, que tem o diagnóstico de borderline, geralmente ela é diagnosticada não na infância, Não. né?
Nenhum Como transtorno. Você não pode diagnosticar transtornos na infância. Você pode ter traços. Aí você fica atento. E aí tem que ficar bem atento mesmo, porque se os traços foram fortes, já está sinalizando que alguma coisa ali na frente vai vir. Então, desde pequeno você já começa um tratamento, primeiro de atenção, de uma disciplina em casa, de não ceder sempre, porque a gente ajuda a potencializar as coisas numa casa que não tem freios, uma casa de desequilíbrio. Então, nossa. e são espíritos que precisam dessa firmeza, né? Então, Uhum. na infância, o que a gente pode fazer é a observação e já ir atrás de ajudas específicas para transtornos ou para transtornos de comportamento. Vamos botar assim, porque na infância você vê É, transtornos de comportamento, né? Pode até. desafiador, É, transtorno exatamente. desafiador. Ali você já vê que pode ter um pequeno tirano, né? Pode É, ter um melindre, pode ter seduções, algo que já esteja mostrando na parte no cunho sexual, ou em mentiras. Ali você já começa a ver traços. Se aquilo fosse fortalecendo, aí você já vai. Se tiver um acompanhamento, Iraci, a chance de que isso não aconteça, o border, é imensa. O problema é que as pessoas estão acostumadas a acharem que a criança, aquilo ali que a criança está mostrando, é falta de educação. É só, uhum. não precisa não, o meu pai era assim, eu era assim, mandona também. Ah, tem um gênio É, forte. observa, veja se é só isso mesmo, veja se não tem uma malícia por trás, algo que esteja gerando desequilíbrio e que você perceba que não é algo tão normal. A gente tem que parar de olhar para os nossos filhos dessa forma assim tão... Ah, meu filho não. Romantizada, né? Que meu filho é É, perfeito. Filho dos perfeito, é outros. lindo, Meu né? filho não, foi ele que fez. Olhar com um olhar de amor, né? Claro, sempre, mas com um olhar mais de educador. Eu preciso ficar. Porque a gente está educando espíritos. E Sim, eles vêm com cargas. E geralmente na infância eu já é, mostro quem eu sou, tá? exatamente. Mostro bonitinho. Você vê a criança que ela já mostra a vaidade, ela já mostra a sensualidade. Criança pequenininha ela já mostra. Ela já mostra Exatamente. tendências. Essas tendências a gente precisa conhecer e trabalhar. Que aí eu tenho chance sim. Tenho chance sim de até, quem sabe, não deixar que se instale o transtorno. Porque o borderline ele tem fases, né? Sim. Fases mais agudas, É. fase mais calmas, Sim. tudo. E eu acho que o diagnóstico vem lá pelos 20 Sim, anos, né? exatamente. Que é Você a começa hora já que. na adolescência, você já começa a. Se a mãe, se ele vem na adolescência no psiquiatra, o psiquiatra já vai em busca da infância. Ali ele já vai perceber traços. Se na adolescência ele já mostra, ali ele já consegue detectar algum tipo de transtorno. Mas ele não vai fechar o diagnóstico. Ele pode dar para você e falar assim, ó, talvez está aparecendo um transtorno de personalidade, pode estar apontando um transtorno de ansiedade, tá apontando, aí ele vai dar, mas ele só vai fechar com 21 anos, para lá, Porque para... o borderline, ele tem também um quadro de ansiedade muito bem sinalizado, Sim. né? É Por isso que é muito. difícil diagnosticar, porque o borderline, ele é quase é uma união de várias coisas. Então, você vai, no início, você começa a pensar, será que é só ansiedade? Será que ele tá assim pela ansiedade, né? Será que é um transtorno de ansiedade que ele tá tendo? Será que é bipolar? Porque pode confundir. Pensa que é bipolar, ou É, então é, é uma pessoa que tem depressão, sim, né? exatamente. Eles têm uma postura muito desafiadora também, né? Exatamente. Muito. É muito. Você vê que ele fala já meio assim, se ele quer se colocar pra você, porque quando ele quer fazer que você se apaixone por ele, ele vem encantador. Agora, Uhum. se ele quer mostrar o poder dele, ele vai se colocar bem colocado e olhando você de cima. E ele fala, na terapia você vê, ele se coloca como uma pessoa superior, né? Uhum. E por que eu sei disso? Ah, não, porque, nossa, sabe? Eu não sei o que ele pensou, que tava falando com quem, porque como é que vai? Eu, logo comigo? Ninguém me faz boba. Ele tem esse padrão, né? Muito, muito peculiar do próprio transtorno, né? E no caso de uma família, por exemplo,
que nem a Neuza fala, né, que a família foi tratada com amor e carinho e tal. Mas não seria necessário a família também fazer uma terapia Ah, para poder com certeza. ter condições de conviver com o border? Eu acho que a terapia, pra mim, é pra todo mundo, tá? Sim, Mas num claro. caso desse, vamos botar num caso desse, do tratamento de um integrante da família com borderline. Essa família, quando ele é diagnosticado com borderline, a gente lembra que ele já passou muito tempo nessa família sem ninguém saber. E aprontou muito. Então já é Já. uma família ferida. Não foi um acaso, uma primeira Não, vez que fez uma não, coisinha. não. Ele não cresceu sabendo e todo mundo já sabendo como lidar com ele. Então, são anos, né, de muita manipulação, de sofrimento, de inconstâncias, de raivas sem fim, de muita emoção. Então, a família, ela já está totalmente. Geralmente, quando a família vai em busca, ela já está exausta. Já está na exaustão. Já vai em busca porque, olha, está acontecendo alguma coisa, não sei mais o que fazer, está aqui, o que É. que eu faço com esse E elemento? ela precisa de orientação, sim. Ela precisa de uma orientação de como agir com ele, o que esperar, como interpretar as crises, como tem que ficar de olho na medicação. A família precisa de orientação, né? Ela vai precisar de uma terapia até para ela se restabelecer. Mas a orientação, e aí vem do próprio psiquiatra que está atendendo o indivíduo, né? Ele Uhum. vai passar as orientações para a família, e essas orientações, elas são poderosíssimas, porque através dela a família, seguindo ali direitinho, pode ter uma vida de paz, pelo menos de equilíbrio, né? Porque paz com borderline é difícil. É difícil. Realmente é difícil, né? Mas uma vida um pouco menos inconstante, Exatamente. né? Sim, a medicação ajuda muito. Graças E a Deus a gente tem isso acho que hoje. uma outra coisa que eu acho que é importante até salientar de colocar a pessoa que tem esse diagnóstico, colocá-la para estudar arte, vai Sim, estudar, estuda violino, estuda violão, estuda piano, estuda teclado, sim. estuda pá, 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 pá. Não, mas não gosto mais desse instrumento. Não tem problema, meu amor, vamos fazer o outro agora. É, é. Vai fazer balé, depois vira de ponta cabeça aí. O difícil é porque o que acontece? Como eles são muito fortes, eles não são aqueles passivos, né? Não. Eles não são. Se ele não quiser, ele não vai fazer. Não vai fazer. E aí vai virar uma guerra, entendeu? Então você tem que Uhum. descobrir o que tem de afinidade com ele. Ele vai ter alguma coisa. Porque, como você falou, É, eles têm essa facilidade em manuseio, em arte. Então, alguma coisa ele vai dizer dele ali. É uma pintura, uma música, escultura. E aí a gente precisa dedicar um tempo para ele se achar. Quando ele se achar, a gente tem que oferecer todos os estímulos para aquilo ali, todas as oportunidades, tudo que a gente puder dar para ele, para que aquilo ali flua e faça bem, porque faz muito bem, a gente deve fazer. Tá? Até porque exato. quando você põe muita coisa, você vai deixar ele mais estressado. Tá? Isso é Tem que ter importante. equilíbrio. Até Isso que você está falando é importante, tem que porque ter equilíbrio. acho que se ocupa o horário da pessoa Tem que ter o ócio. integralmente, mas deixar também no ócio Não, o ócio vamos lá, o ócio. Ele tem sempre sua hora da pintura. Ele tem sempre uma hora dele poder ver a TV. Vamos botar num adolescente, né? Ele tem o ócio de poder jogar e ficar com os amigos dele, né? Porque hoje a realidade deles é essa. é, Eu deixar também ele se conhecer, se permitir coisas que ele goste. Tá? Senão eu me torno muito impositora, muito castradora, e isso vai gerar conflito dentro dele. Ele tem dificuldade de lidar com isso. A medicação vai ajudar ele a se equilibrar, mas o núcleo familiar também tem que ajudar. É um tratamento intensivo de todos os lados, tanto medicamentoso como da família, e não pode ficar sem terapia. Não pode ficar. Eles tendem a fugir. Eles tendem a achar que não precisa, ou que não vai dar jeito aquilo ali, que é, aquilo é perda de tempo, ao mesmo tempo que ele adora ir e se vangloriar.
em falar de tudo que faz, de tudo que conquistou, adora. De vez em quando ele foge e some, aí depois volta, preciso muito de você, eu preciso que você me ajude, eu não sei como eu fiquei esse tempo todo sem você, porque é a instabilidade, né? São os dois polos. Exatamente. Agora, é muito delicado, né, conviver com isso, porque você tem que mensurar até que ponto aquilo é verdadeiro e a partir de que momento aquilo que a pessoa está falando já não tem essa consistência da verdade. É Então, muito, é bem complicado, muito complicado. mas não pode deixar nem ocioso, e não pode deixar de falar não para a pessoa quando Nossa, não tem. pode. Deixa ele fazer o escândalo. Deixa. Porque se ele vê que ele consegue, ele vai fazer o escândalo sempre Vai para fazer conseguir. sempre É. aquela A mesma coisa. É, Ele vai fazer uma, duas, ele vê que ele não consegue, ele vai cansar. E aí ele vai usar outra técnica, porque ele vai não vai buscar. desistir. Não, Aí ele vai em busca de outra. Ele vê que ele não consegue também, porque senão a gente fica refém. E as sim, famílias são reféns do border. Né? Porque exato. como ele é escandaloso e ele diz que vai se matar, o que a família faz? Não, 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 vamos proteger. E esse é o pior caminho. E o pior caminho mesmo porque eu acho importantíssimo a gente esclarecer, para a pessoa diagnosticada de border, ela conhecer que a vida continua além da vida, isso, aquilo, Importantíssimo. direitinho, E essa ter a parte até da consciência Joana que eu falei. espiritismo Exatamente. para não fortalecer. Então, você vai dizer não a hora que você tem que dizer não e ponto. Exatamente. Se vai se espernear, se vai ameaçar de fazer ou fazer alguma coisa só para culpar, a gente sabe que tem esses pontos. Mas uma coisa a gente não pode deixar, é de deixar bem claro para a pessoa que a escolha é do paciente, é dele. É dele. Então, Exatamente. não adianta querer manipular, enfim, né, com ameaças, seja lá o que for, porque a escolha é daquela pessoa. Se eu disse não, que isso daqui não é bom, não é justo, não é certo, não é correto, pronto. Pronto. Não, e acabou. E a gente lembra que a gente recebe aquilo que a gente consegue fazer, né? Se Uhum. Deus nos deu, né? É porque Ele conta conosco para cuidar daquela alma que precisa muito, muito de disciplina, de amor, principalmente. E esse amor é o amor educador, né? Sim. Se a gente é causa de si mesmo, aquela situação que eu me encontro hoje, se eu tenho um transtorno, isso que você falou, ele tem que ter noção espiritual, ele tem que ter noção das consequências, que as consequências são referentes a seus próprios atos, porque aí ele começa a refletir. Ele começa a ter, por mais difícil que isso seja, a sementinha é sempre plantada. Então eu já começo a perceber, se eu hoje tenho esse transtorno, alguma coisa eu fiz no passado, eu vou continuar a fazer? Eu vou continuar a me negar no meu processo? Eu vou querer aumentar mais ainda a minha dor? Porque quem sofre mais é o border. Com Quem sofre certeza. mais é ele. Porque a quantidade de emoções que Nossa, é uma tempestade. a pessoa passa num único dia, a variação É uma tempestade. é muito grande, né? Tá alegre, tá feliz, depois não tá, depois tá com raiva, depois tá triste, depois tá deprimido, E a depois tá isso, insegurança, né? Ele é totalmente instável dentro também. Ele acha E que você não passa ama isso, mais. Exatamente. Poxa, eu amava ela. Aquilo que ele tá falando pra gente, eu te amava tanto e agora você faz isso comigo. É como ele tá se sentindo. Só que tudo é exagerado, porque não tem nada daquilo, né? Mas é como ele tá exatamente. interpretando. Então ele sofre muito. É complicado. Bem complicado. É bem, é um transtorno que requer muito cuidado, muita disciplina, muita orientação, Sim. e estar sempre muito atento, né, às coisas que vão sendo ouvidas, porque você vai precisar avaliar se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso, né? Sempre. E saber, né? A gente sabe que eu saber com quem eu estou lidando me ajuda a lidar com ela. Então, se eu já sei que o Isso. meu filho, que a minha irmã, que o meu marido, que o meu amigo é border, eu já sei o que eu posso esperar dele. E aí eu começo peraí, deixa eu ver se é isso mesmo que ele tá falando. Até como eu vou falar, peraí, por que você tá falando isso? Eu acho que você tá exagerado. Vamos pensar? Porque aí você vai chamando ele pra razão.
e responder: "Ah, você duvida sempre de mim?" Duvido. Por quê? Porque você mente às vezes. Porque você Uhum. erra. Porque você já me feriu. Para que ele entenda Tenha que é responsabilidade. a Que as ações consequência. dele estão fazendo eu me afastar. Eu não querer mais estar junto. É, Né? exatamente. E aí, o momento, como a Neuza fala, né, da irmã dela, é o momento dela querer segurar a pessoa Sim. e não admitir o final do relacionamento, tal, porque é tanta É inconstância que quando a dificílimo para pessoa assumir fim cai de a ficha, relacionamento. fala assim: "Não, espera aí, ó". Então, o próprio borderline, se ele quiser se disciplinar, ele consegue se Sim, disciplinar. consegue. Porque a força de vontade é o que manda para frente, né. Exatamente. Tatiana, em uma palavra, uma emoção para a Neuza trabalhar nessa fase de hibernação aí, de espera? Olha, o que eu posso dizer para Neuza? Neuza, cuide principalmente de você, minha querida. A emoção que eu posso te dizer, né? Não sei nem se isso é uma emoção, mas é auto-amor. Porque a gente está vendo aí a sua irmã, as situações que ela está trazendo, a vida que você está tendo, né? E você, né? A gente cuida de um, mas às vezes a gente esquece da gente. Então, olhe para você, cuide de você e cuide da sua irmã com amor, mas siga a sua vida, porque é importante. Né? Exatamente, é isso aí. Tatiana, muito Obrigada. obrigada pela sua presença no nosso programa novamente. Conversamos hoje sobre o borderline. Neuza, a sua preocupação como irmã da, da paciente que tem transtorno realmente é procedente, porque a gente se preocupa demais mesmo pela inconstância. Mas vamos ver então o que é que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: o grande fascínio do ser humano em obter total controle sobre a própria vida, sobretudo à sua volta e sobre todos com quem se relaciona, dá a pseudo-sensação de segurança. Esse falso conforto de estar no controle produz o transtorno de personalidade e, consequentemente, o transtorno da ansiedade. O indivíduo sente forte necessidade de impor a sua vontade constantemente, acreditando estar absolutamente certo. Sua postura e suas decisões serem sempre a melhor posição, como também suas escolhas serem o melhor caminho sempre. Encontram-se indivíduos com níveis de comportamentos controladores heterogêneos que, nesse mecanismo de mão dupla, irrompe o sofrimento bilateral na relação entre controlador e controlado. Então, a doutora Nise mostra bastante para a gente como é difícil, porque o border, a dificuldade dele é essa, é ele estar seguro que ele está mantendo ali o controle sobre tudo, mas ninguém controla ninguém, ninguém tem o poder de controlar tudo à sua volta, né? As coisas acontecem como elas têm que acontecer, no dia e no horário que tem que acontecer. Agora, a sua preocupação que não seja excessiva, mas que você tenha uma preocupação voltada a você mesma também. Então, ao seu autocontrole, a sua autoestima, né, a autoconfiança, tudo, e tendo a certeza de que se a sua irmã está borderline, pode ser de alguma forma amenizado isso, desde que ela aceite ajuda,
para que o transtorno de toda a família se torne o menor possível. A gente sabe como é difícil quando temos problemas de transtornos da saúde mental, mas é extremamente necessário a gente saber até onde a gente vai e qual é o limite que está ultrapassando os nossos próprios limites, a socorrer o outro, a fazer tudo pelo outro. Então, é isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. Todo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, programa Reconstruindo Emoções. E quem sabe, no próximo sábado, será a sua emoção que estará aqui, junto com a gente, sendo reconstruída. Acesse nosso playlist lá no YouTube, que tem inúmeros programas com temas variadíssimos e convidados muito diferentes para ajudar você a reconstruir suas emoções. Então, deixamos aqui um beijinho super carinhoso, muita paz, muita luz para você.